Olá, boa tarde a todas e a todos que acompanham o canal Resistentes. Estamos ao vivo nas plataformas do YouTube do canal Resistentes, do Facebook, do Twitter e da TV Twitch. Hoje é uma terça-feira, 2 de março de 2021, e eu, antes de mais nada, quero registrar nossa solidariedade às famílias e amigos de mais de 250 mil óbitos da Covid-19. Já são mais de 10 milhões e meio de contaminados, uma curva crescente de contaminação e óbitos, e nós estamos aqui numa mobilização permanente pedindo das autoridades públicas e de toda a organização social, sindicatos, partidos políticos, organizações populares, mobilização para que nós tenhamos vacina em massa já, auxílio emergencial que possibilite as pessoas de ficarem em casa para cumprir o seu isolamento, porque sem auxílio emergencial não é possível e que se pense em qualquer tipo de lockdown. Então, fazemos aqui esse registro na abertura dessa live, que é um compromisso do canal Resistentes de se manter constantemente mobilizado nesta linha. Muito bem, hoje, terça-feira, é o dia de nós recebermos a nossa querida professora Angélica Lovato, a quem eu já vou trazendo aqui para a tela. Vamos dar início ao terceiro episódio da nossa jornada sobre as críticas à teoria pós-modernas. Hoje vamos abordar o tema do existencialismo e a dissolução da ideia de verdade. Angélica Lovato é conhecida de todos, acadêmica de ciências sociais, lá da Unesp, Campus Marília. Então, hoje eu faço uma apresentação muito breve, porque não quero cansá-los. O importante dessa live é ouvir a Angélica, compartilhar aqui no chat as interações dessa jornada que tem trazido muita receptividade aqui para o nosso público. Seja muito bem-vinda, Angélica Lovato, um prazer imenso em receber você aqui mais uma vez no canal Resistentes. Boa tarde, querido Cláudio Passos. Boa tarde a todas as pessoas que estão presentes aí no chat ou simplesmente assistindo. Eu tenho gostado muito aqui dos nossos encontros às terças, foi um desafio que o Cláudio me propôs, e acho que como desafio a gente está tentando dar conta dele da melhor maneira possível, trazendo temas complexos, mas muito possíveis de serem entendidos para que a gente possa ter mais munição para lutar contra o capital e contra o capitalismo. Bacana, Angélica. Deixa eu registrar aqui o nosso amigo Rogério Nitablian, que deixou aqui um super stick para nós. Muito obrigado, Rogério, querido companheiro aqui da rede de canais na luta de resistência. Seja muito bem-vindo aqui no nosso chat. Paulo Andrade dando boa tarde, Tainã de Souza, Marco Antônio Campos, Carlos Lima, Flávio Nóbrega. Eu vou colocar todos no pé da imagem, como eu sempre faço, e na medida do possível a gente vai trazendo essas questões aqui para a Angélica comentar. Angélica, o existencialismo e a dissolução da ideia de verdade. Olha só que desafio a gente desdobrar esse tema, hein? Passo para você, com a sua competência habitual, para tocar essa ideia aqui com a gente, por favor. Bom, obrigada, Cláudio. Como eu disse, estou muito animada com esses nossos programas. A gente está aqui num terceiro episódio, digamos assim, do tratamento das questões dos últimos 400 anos de história. E a gente sabe que, quando a gente diz 400, eles estão lá no Iluminismo, na época da Revolução Burguesa, com muitas posições importantes de classe ali, como uma classe revolucionária que a burguesia foi. Mas depois a gente viu que houve 4 momentos, não necessariamente tomados em separado, que constituem uma ideologia contra-revolucionária burguesa que nos pega, né, na consciência e nos aliena. E hoje nós vamos falar da terceira contra-revolução, que é o existencialismo. A primeira é o positivismo, se todo mundo estiver acompanhando aí os programas já decorou, né? A segunda é o chamado relativismo, né? Onde o principal autor
é Weber, mas tem muitos outros, e aí vem o existencialismo que fica hegemônico como contra a Revolução Burguesa durante mais ou menos 70 anos, é muita coisa. Nenhuma das outras duas contra-revoluções tinha ficado tanto tempo hegemônica. Como eu falei, são 4 momentos de concepções distintas, todas elas para impedir a revolução, e uma das mais difíceis de decifrar são as 2 últimas, né? O existencialismo e a pós-modernidade. Então por que você está falando da crítica às teorias pós-modernas, mas está também falando do existencialismo, do relativismo e do positivismo? Porque a pós-modernidade é fruto desses 3 anteriores. É uma superação dos 3 anteriores, com ainda mais sofisticação para a gente poder desmontar, demolir. Então, já que no primeiro episódio nosso, nós falamos da história, no segundo a gente falou da política, hoje, aqui a, entre aspas, aula, né, que a gente tenta trazer para explicar para o nosso público, que é um público interessado, né, no canal Resistentes, interessado em ter instrumentos para lutar, sob todos os pontos de vista, as análises conjunturais, e essa que é uma análise mais estrutural, né? Então, a gente está trazendo hoje aqui a discussão do terceiro momento de concepção ideológica burguesa contra-revolucionária, que é o existencialismo. E ele vai trazer uma coisa muito esquisita, muito estranha, que vai se dimensionar ali desde a década de 10 do século XX, 1910, 1920, 30, 40, 50, 60, 70, vai ser hegemônico, vai ter muitos autores. O principal é aquele autor que eu estou falando desde a primeira aula, que é o Nietzsche, né? Um autor muito celebrado, muito comemorado, ainda hoje, ainda no século XXI, e que a gente chama de um autor proto-existencialista, né? Ele morre em 1900, ele não está vivo e atuante em 1910, 20, 30 até 70, não. Mas o seu pensamento, a sua concepção de mundo colocada ali no final do 19, quando ele morre, ela sobrevive, ela é o espírito contra-revolucionário burguês de todo o período da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e do período da Guerra Fria, que em 68 vai ter a eclosão de rebelião, que a gente já mencionou algumas vezes aqui, até chegar em 89, 90, 91, 92, com toda a derrocada do leste europeu. Aí é a consolidação da pós-modernidade. Então, só para a gente, de novo, historicamente, se situar. Mas como a gente vai falar da dissolução da ideia de verdade, dá para entender, meus caros que estão aqui ouvindo, né, esse debate aqui que eu faço junto com o Cláudio toda terça a cada 15 dias, né? Veja, será que não vai trazer nenhum prejuízo para nós, enquanto humanidade, se dissolver a ideia de que exista uma verdade? Vai ser uma das piores perdas que a humanidade já teve em toda a sua história, do seu momento ideológico de luta. Nos convencer, consolidar, estruturar a universidade dessa forma, a educação dessa forma, a filosofia dessa forma, de modo a não encontrar mais uma verdade no mundo. Especialmente, já vamos decifrar aqui, uma verdade de classe. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é o que é atitude humana e o que é posição humana. A atitude, Cláudio, é individual. A posição é de classe. E a gente sabe muito bem, no capitalismo, quais são as duas classes em luta. As lutas de classes. É a burguesia e o proletariado. Com todas as dimensões do capital como uma relação social. Então, a primeira questão é, como é que a gente, trabalhando filosoficamente, e não é nenhum bicho de 7 cabeças, por isso que a gente vai decifrar aqui, a gente chega à conclusão de que não existe uma verdade a ser buscada, e muito menos
ao ser encontrada, provocar a transformação da humanidade. Então, é aí que eu faço a primeira observação. A segunda observação é que, normalmente, verdade é identificada como ciência. E falsidade, ou mentira, ou a não-verdade, é identificado como ideologia. Aqui vem a primeira discussão que a gente vai decifrar hoje, que é a diferença entre ciência e ideologia. São coisas que os ouvintes aqui já devem ter, digamos assim, ouvido várias vezes, né? Ah, você está sendo ideológico. Normalmente é quando você tem uma postura mais à esquerda, né? Não, temos que ser científicos aqui porque a ciência é neutra. Bom, não é nada disso. A ideologia, ela pode ser uma falsa consciência de uma classe em relação à outra, mas ela pode ser verdade também. E é nesse sentido que aquilo que foi o iluminismo, que a gente falou lá no primeiro episódio, no primeiro programa, trazendo uma concepção científica que tomava o mundo em suas mãos, a burguesia como uma classe que trazia o saber, a enciclopédia, e ultrapassava o feudalismo, ela foi uma verdade científica e ela foi uma ideologia verdadeira da classe burguesa no seu momento revolucionário. Isso, o iluminismo. O marxismo, esse momento de reflexão sobre o mundo, essa nova concepção de mundo, que um autor alemão chamado Karl Marx, que viveu ali de 1818 a 1883, século XIX, ele acabou se constituindo também como uma verdade da classe operária, uma ciência da classe operária, uma ciência de uma classe, uma verdade de uma classe. Que verdade é essa? A de que é possível transformar o mundo. No momento em que o marxismo, ao longo do século XIX, está discutindo que é possível transformar o mundo, que é possível conhecê-lo, o seu sujeito, o objeto que é o mundo transformar os homens transformarem o mundo, homens aqui no sentido de humanidade. Será, portanto, o marxismo uma verdade de uma classe que quer transformar contra a burguesia, né? E contra o capital e contra o capitalismo. Uma ultrapassagem da sua condição miserável, da sua condição de exploração, tá? E, ao mesmo tempo, a sua ideologia, ou seja, a sua posição de classe. Então, primeiro, vamos entender ideologia como posição de classe, não como posição individual, tá? Toda posição de classe, Cláudio, tem uma materialidade. A materialidade burguesa é o domínio sobre a classe operária. Ela é dona dos meios de produção. Então, a condição material para você ser um burguês, não é você pensar como um burguês, aí é domínio ideológico, tá? É você ter a materialidade de classe burguesa, ou seja, você ser acionista de uma grande empresa nacional, multinacional, em termos maiores que 50%. E é evidente que essa não é a condição da classe trabalhadora. A classe trabalhadora, a sua condição de classe e a sua posição de classe é materialmente desprovida de propriedade. Ela não tem a propriedade dos meios de produção. Ela apenas possui a sua força de trabalho e vai até uma fábrica, até um local onde se produz ou se reproduzem coisas, e ela dá o seu trabalho penoso, né? Quando consegue um trabalho, e é remunerada numa quantidade de horas inferior à que ela trabalha, que é a extração do mais-valor. Podemos até um dia aqui fazer isso bonitinho, explicar mais ali, acho que vai valer a pena ali pelo quarto ou quinto programa, porque vai ter uma questão aqui da passagem do feudalismo para o capitalismo, que a gente vai trabalhar ali no quinto programa, tá, Cláudia? Mas deixa só esse parêntese aberto. Então, vamos lá, nós estamos aqui assistindo o programa hoje. O que é ciência, o que é ideologia? Elas não são necessariamente contrapostas, tá? A ciência não é sempre verdade, e a ideologia não é sempre o falso. Pode ser o falso. Na maioria das vezes,
a ideologia dominante para nós como classe trabalhadora, ela vai ser falsa. Se nós acreditarmos nesses valores individuais, nos valores liberais, né? Numa igualdade formal, na cidadania, como se a gente pudesse exercer, né, o nosso direito ao voto, isso ser o máximo, né, da cocada preta do que é a participação política, nós já entramos, né, na esfera do adversário. Na verdade, na esfera do inimigo. Então, se ficou mais ou menos claro o que é ciência, o que é ideologia, vou repetir 2 exemplos históricos, tá? O iluminismo, que foi uma teoria revolucionária burguesa, naquele momento, aquela teoria iluminista que valorizava a dialética, a razão, o humanismo, o historicismo, né? E destruiu o feudalismo, ela foi a ciência burguesa e foi a ideologia burguesa, a posição de classe da burguesia. E o marxismo, essa nova concepção de mundo construída por um autor e pelo conjunto de lutas do século XIX, já como classe operária formada em luta contra o capital, tanto que o principal livro do Marx é o Capital. E ela é uma ciência, ela é uma explicação de mundo, ela traz um método de captação do mundo, e ela é a ideologia dessa classe oposta à burguesia, que é, né, o marxismo. Só que surgiu, Cláudio, um terceiro momento destas duas ideologias revolucionárias. O iluminismo é uma ideologia, uma ciência revolucionária, o marxismo é uma ideologia, uma ciência revolucionária, só que de classes diferentes, em momentos históricos diferentes. Quando eu aqui faço uma comparação um pouco rasa, mas só para ser didática, né? O Marx continuou repetindo as mesmas coisas que a burguesia revolucionária falava, só que no momento de luta contra a burguesia no poder. Acho que é importante repetir essa ideia. O Marx valoriza as mesmas 4 questões que a ideologia revolucionária burguesa tinha: a razão, a dialética, o historicismo e o humanismo. Só que essa ideologia era capturada por um dado idealismo, não ia para a explicação contundente, material da sociedade. E o Marx avança e explica essa sociedade pela sua condição material. Portanto, pela propriedade dos meios de produção e por aqueles que são os não proprietários, tá? Então, normalmente, a classe dominante é a proprietária dos meios de produção, agora, no capitalismo. E o não proprietário, sabe quem é? O cidadão. Então, quando a gente luta pela cidadania, né, que é uma bandeira trazida pela burguesia, ela é a bandeira política de adequação da classe trabalhadora a uma lógica burguesa. Então, a gente sai na rua com a melhor das intenções e vai lutar pela cidadania, né? Pelo voto, pela água no meu bairro, pela luz, pelo asfalto, né? Aquela coisa toda da cidadania. E a cidadania, se a gente for incorporar, né, ideologicamente o papel do adversário contra nós, que é nos explorar, ela significa que nós estamos lutando para ser o não proprietário. A gente faz isso, mas não sabe, certo? Por quê? Porque cabe a nós aqui no programa do canal Resistentes decifrar a ideologia dominante. Pô, não é um negócio simples. Imagine, uma ideia que te domina, você tem que se despir dela, entender que ela é a ideia de uma outra classe, mas que você, desde o seu nascimento, está repetindo, e que ninguém te falou nada disso antes. Pô, que negócio é esse? Estamos sendo enganados? A má notícia é, estamos. A boa notícia é, na hora que a gente descobre, nunca mais ninguém nos engana. Só que não é um processo de ler o jornal de manhã e está tudo claro. É um processo aqui, que o Cláudio, com essa visão aí maravilhosa que ele teve, de que dava para trazer num programa quinzenal uma discussão tão árida para a gente poder aqui se munir de armas teóricas e práticas. Nós não estamos aqui fazendo diretamente uma análise de conjuntura, mas nós estamos pegando uma estrutura teórica, decifrando, dissecando e mostrando que é possível nos armar ideologicamente contra a classe que nos domina, tá? Primeiro ponto.
Então, se ciência e ideologia são dois momentos distintos, definidos por uma posição de classe, claro que o marxismo não é a ideologia da burguesia, e eles vão rebater o marxismo o tempo todo. Então, cuidado quando alguém que se diz de esquerda te disser o seguinte: o marxismo está ultrapassado, e o cara, sei lá, é do PSOL, ou do PT, ou do PDT, que acho que são partidos da ordem, né, especialmente o PT e o PDT, mas assim, se figuram como progressistas, ou tiveram uma origem mais à esquerda, né? E aí chega e diz, olha, o marxismo está ultrapassado, melhor retornar a Nietzsche. Bom, aviso aos navegantes, Nietzsche está vivendo no mesmo momento, praticamente, que Marx. Marx morre em 1883 e o Nietzsche morre em 1900. Então, em termos de diferença histórica, só de você saber que os caras estão na mesma época, você já corta um pouco o argumento do cidadão, tá? E aí, quando o existencialismo vem, Cláudio, a questão fica difícil porque ele não vai mais nos fazer acreditar que existe uma verdade. Mas isso foi do dia para a noite? Não, não foi do dia para a noite. Então, hoje, eu vou trabalhar com uma questão difícil, delicada, que é um combate a isso que a gente chama de identitarismo, e como é que a relação entre opressões e exploração se põe nesse campo do existencialismo. Não é nem na pós-modernidade, é antes, Cláudio. Então, né, acho que como primeira introdução dos nossos 3 momentos do programa, esse primeiro, eu deixo o gancho para o segundo, que é esse entender o fundamento do que vai ser uma luta depois contra as opressões, mas onde é que está a exploração e como que a ideia de verdade foi dissolvida. Não sei se ficou clara essa primeira parte. Creio que sim, Angélica. Eu só queria registrar aqui a presença de vários companheiros aqui no chat. Vitor Garcia, Matheus Bravati Rueda, Anita Handfast, José Antônio Vitório Ilaio. Eu queria combinar com a Angélica e com o nosso público. A Angélica vai fazer em 3 momentos essa apresentação e nós temos aqui programado de fazer essa edição em 1 hora, por compromissos tanto da Angélica quanto meu. Mas eu vou pedir para a Angélica deixar os últimos 10 minutos para a gente responder algumas questões trazidas pelo chat, para não quebrar o ritmo da explanação da Angélica, porque chegaram já algumas perguntas que são pertinentes, mas talvez seja mais apropriado deixar para o último bloco, para que a gente não interrompa essa linha de raciocínio que você está desenvolvendo. Combinado assim? Pode ser, Angélica? Então vamos reservar os últimos 10 minutos para isso, e eu vou anotando aqui as perguntas que chegarem pelo chat. Devolvo para você, então, Angélica. Tá bom, Cláudio. Bom, dito isso, a relação entre exploração e opressão, que eu vou voltar daqui a pouquinho, que foi o gancho para a gente pegar, nós vamos falar do nome de 3 autores agora. Então, a gente aqui vai sempre estar puxando para a filosofia, tá? E quando a gente puxa para a filosofia, claro que fica um pouco mais enigmático do que quando eu falo direto da política e quando eu falo direto da história. Por isso que é só nesse terceiro programa, né, é que eu vou entrar na questão filosófica. Nós já comentamos algumas coisas do Nietzsche, nós já comentamos, não comentamos nada de um outro autor chamado Heidegger. Vocês devem já ter ouvido falar, porque ele também é bem famoso no século XX. E um outro que talvez seja mais conhecido que o Heidegger, mas não tão conhecido quanto o Nietzsche, que é o Jean-Paul Sartre. São 3 distintos autores existencialistas, tá? Existencialismo e a existência, né, que é uma maneira de definir o sujeito ou o eu, vai começar, hein, a questão filosófica. Qual a diferença entre o sujeito e o eu? O eu é um ser jogado no mundo, segundo o existencialismo. É um mundo onde não há mais fatos. É um mundo ilusório e o sujeito está jogado nele, né? O eu e o sujeito, aí os dois misturados, daqui a pouco eu vou diferenciar um pouco cada um para nós aqui.
e ele vai estar como que se batendo com outros sujeitos num mundo caótico, sem direção, individualizado, sem futuro, portanto, aquele pessimismo que eu já tratava naquele primeiro episódio, que a gente abriu a questão de como era uma parte do existencialismo, e vai vir uma ideia de dissolução da verdade, que é a seguinte: não há fatos no mundo, só há interpretações. Quando não há fatos, essa frase é do Nietzsche, tá? Só há interpretações, isso significa que o mundo é uma ilusão, mas o sujeito é uma realidade. E ele está sozinho no mundo, é o ser jogado, que é uma concepção que o Heidegger, esse outro filósofo que vai viver ali no começo do século XX, e que vai dar continuidade às reflexões do Nietzsche, ele vai falar como Dasein. O que é o Dasein? É o ser aí, o ser jogado no mundo. Tá? Vamos lá, estamos filosofando. Existe também uma relação filosófica que é sujeito e objeto. O objeto é o mundo e sujeito é o ser humano, digamos assim. O existencialismo, que pode ser traduzido como irracionalismo contemporâneo, ele vai dizer que o mundo não só não existe, como ele é incompreensível. Aí vocês vão dizer, bom, mas que cara doido, está dizendo que isso que eu estou vendo, esse mundo existente, na verdade ele não existe? Exatamente isso. Eu sugiro a vocês que, para brincar um pouco com a questão, você pegue um texto do Nietzsche, ou você pegue um texto do Heidegger, ou faça como Cláudio hoje, que estava lendo o Jean-Paul Sartre, né? Antes aqui do nosso programa, e vocês vão sentir que há uma argumentação quase poética do fim do mundo não existente, e de uma verdade que é impossível de ser encontrada, porque cada sujeito, cada eu, é um fragmento do mundo em relação com outros fragmentos. E não há uma possibilidade de organização para a ação no mundo. Tudo se bate, tudo é caótico. E quando você acorda de manhã, olha para esse mundo caótico, a vivência dura de você batalhar pela sua sobrevivência, o conjunto de emoções e de dissensões e de tensões e dificuldades financeiras e materiais que você tem no mundo, você pensa, lê Sartre, lê Heidegger e lê Nietzsche, você fala, o mundo é isso, realmente essa filosofia me deu uma resposta. E ele vai trabalhando, né, de uma tal maneira essa ilusão do mundo e a impossibilidade de encontrar a verdade, mostrando uma irracionalidade mundial, e normalmente quando se perde um grande ente querido, uma pessoa querida, um amigo, alguém da sua família, por uma doença, por um acidente, ou quando aparece uma pandemia, dessa forma como a gente está vivendo agora, né? Associado a manifestações metafísicas que colocam tudo na responsabilidade da esperança de uma religião, que renegam a ciência, que viram o negacionismo, você diz, Nietzsche está certo, Heidegger está certo, Sartre está certo. Você acaba lendo um autor, e aí eu sempre falo, vai no original, não vai num intérprete do Heidegger, não vai num intérprete do Sartre, não vai num intérprete do Nietzsche. Esses livros são tão famosos e a burguesia tem tanta disposição, principalmente Heidegger e Nietzsche. Depois eu vou diferenciar um pouco o Sartre, tá? Ele é um pouquinho melhor do que esses dois para nós como humanidade, mas por hora eu estou pondo os três na mesma bacia existencialista, porque para eles só existe o ser e o nada. O nada é o mundo, um mundo impossível de ser adaptado à nossa vontade. Nós podemos ter vontades, nós podemos ter pulsões, nós podemos ter desejos, mas eles não se realizam. Então, a vida é um eterno não realizar-se dos seus desejos, vontades
Felicidades e esperanças. Me diga se você olha para o mundo hoje do capital e não pensa exatamente dessa maneira. E o quanto é difícil acordar de manhã e encarar o seu dia. Isso é uma realidade ou não é? Bom, qual que é a sugestão que a gente está dando aqui e que o Marx vai dizer o contrário desses três autores e que, para não assustar, a gente já tem que trazer. Essa alienação do mundo, esse momento estranhado do mundo, um mundo no qual eu não me reconheço, ele é um produto histórico, gente. E como todo produto histórico, ele é transitório. E tudo que é transitório é possível de ser modificado. Então, tanto no Sartre, quanto no Heidegger, quanto no Nietzsche, esses três autores existencialistas, eles tomam a condição histórica do mundo como uma condição objetiva do mundo, impossível de ser transformada. Então, o sujeito está sozinho, não se raciocina em termos de classe. E por quê? Porque a contra-revolução burguesa, se te fizer raciocinar como classe, seria a mesma coisa que o marxismo faz, dizer que você é da classe trabalhadora e há uma maneira de você tomar o poder, há uma maneira de se organizar para a sua classe, fazer uma ditadura do proletariado contra a burguesia. Não é a balela de uma democracia abstrata, entenderam? Que a gente já falou aqui em outros programas até que não eram desse ponto. Então, aqui, eu queria que vocês guardassem essa frase do Nietzsche. Não há fatos, só interpretações. Qual que é o mérito do Sartre? Está tudo aqui em nível introdutório, tá? O mérito do Sartre é tentar ser marxista. Ele disse o seguinte, de fato, tenho ser e tenho nada, mas o Marx está dizendo que é possível ultrapassar o capitalismo. Então, o Sartre escreve um texto chamado Existencialismo e Marxismo. Quase contemporâneo, um húngaro chamado George Lukács, marxista, ele vai escrever nessa moda existencialista dos anos 30, 40, 50, 60 do século XX, esse húngaro George Lukács vai escrever um texto que é um livro, Existencialismo ou Marxismo, opondo os dois, filosofia agora. Para o marxismo, o sujeito interage com o mundo e o mundo influencia o que o sujeito é, a partir das suas duas classes, a classe proprietária e a classe não proprietária. Então, é uma relação dialética entre sujeito e mundo, tá? Sujeito e objeto, ok? E a aparência do mundo não pode ser descoberta sem um método de investigação, sem ir para a realidade e tentar buscá-la, tá? E, portanto, o mundo não tem só aparência, ele tem uma essência. E no marxismo é possível pesquisar essa essência. É difícil, tem um método, em outro programa que a gente pode falar mais do método do Marx, do método do Nietzsche, do método do Sartre, do método do Heidegger, mas hoje aqui nós estamos na relação sujeito e objeto. Espero que esteja ficando mais ou menos claro, tá? E nessa relação dialética, o sujeito influencia o mundo influencia o sujeito, através da classe, tá? A classe tem força para mudar o mundo. O sujeito sozinho não tem força para mudar o mundo. Então, todos os escritos de Nietzsche, Heidegger e Sartre falam do ser sozinho. Mas quando o Sartre tentou juntar o marxismo, e com a notoriedade que ele teve uma grande notoriedade, ele foi, acho que, uma das pessoas mais famosas do mundo num dado momento dos anos 50, né? E depois ele cai em desgraça, quando surge o estruturalismo, que é lá um programa lá na frente também. Tá vendo? Ó, vamos anotando tudo aí, vamos captando essa força teórica para ter força social, sabe, Cláudio? Não é uma aulinha, né, de eruditos e de cultura para a gente ficar exibindo, sabe? Não, é para pegar uma maneira desse pessimismo se transformar numa ação e mostrar que é possível tomar os meios de produção burgueses dos quais eles são proprietários.
E o Sartre, com a sua notoriedade, só para fechar essa ideia, pô, ele circulou o mundo, ele foi conhecer Fidel Castro, ele foi conhecer Cuba, ele emprestou o seu nome, o seu prestígio a todas as lutas de esquerda, mas ele jamais conseguiu quebrar com o método existencialista. Ele não saiu do pessimismo. Ele também acreditava que não havia fatos, só interpretações. Então, ele tentou pegar a interpretação existencialista e a interpretação marxista e uni-las. Mas acabou no seu livro A Náusea. A Náusea diz o que para nós, esse livro de Sartre, né? Diz que o mundo é uma náusea e é impossível de transformá-lo. E ainda mais quando surge a onda estruturalista, né, que é uma onda pré-pós-moderna também, né, e aí a gente vai dar agora a finalização desse segundo bloco, onde eu abri com opressão e exploração, mas não deu tempo de explicar, porque a gente ficou explicando a dissolução da ideia de verdade aí do existencialismo, então prometo que o terceiro bloco vai falar mais diretamente dessas duas questões e do identitarismo. Como a gente está mexendo com filosofia, o programa de hoje é mais árido, já queria avisar aos navegantes que estão aqui. Teu microfone está fechado. Abri. Embora árido, a receptividade do público é muito grande e demonstra que estão acompanhando com muita clareza tudo que você está expondo aqui para todos nós. Quero registrar um superchat da Cibele Maria Leal Passos, minha irmã. Eu já coloquei aqui no pé da imagem um superchat bastante significativo, muito obrigado. Rede Bolivariana, Wagner Campanello. Eu estou procurando anotar algumas questões, mas nem sempre é muito simples, porque são muitas que estão chegando. De qualquer forma, a gente vai tentar fazer o encaminhamento dessas questões. Se não hoje, a Angélica tem anotado esses questionamentos e nós podemos até reservar um programa para responder as questões já que estão se acumulando. Isso que eu ia falar. 3 programas e um só para questões, para responder as questões dos 3 anteriores, por exemplo. É uma ideia. Vamos amadurecer isso, ou fazemos metade de um programa e iniciamos a metade do episódio seguinte, enfim. Nós iremos discutir todas as questões que estão sendo trazidas aqui no público. Bom, Angélica, eu estou aqui muito estimulado com a sua provocação, porque ela, de fato, nos coloca com muito mais energia para enfrentar os desafios que nós temos pela frente. Ninguém vai sair dessa jornada prostrado. Todos aqui vão sair com muito mais energia e lucidez para enfrentar todas as lutas que nós temos pela frente. Vai lá. Bom, eu percebi que quem não tinha visto o primeiro programa e viu o segundo, foi lá ver o primeiro, aumentou o número de visualizações. Aí, quando a gente anunciou que ia ter o terceiro, eu falei, vão lá assistir o primeiro e o segundo. Então, eu estou achando que vai ser um ritmo interessante para que as pessoas possam ver. Por isso que a gente acertou em fazer 1 horinha só. A pessoa vai lá ver 1 horinha, ver a segunda horinha, a terceiro episódio, a terceira hora, né? Não se perde muito tempo e, ao mesmo tempo, pega esse objetivo. E deixa eu adiantar, Angélica, que nós vamos preparar um tipo de um pacote reunindo todas as edições para que as pessoas localizem facilmente as edições anteriores. E estará disponível no nosso portal, resistentes.org. A partir dessa terceira edição, eu já vou pedir para a nossa produção deixar disponível as 3 edições dessa jornada que nós estamos fazendo, e a cada edição vai entrando um novo episódio nesse pacote. Aí acho que facilita o acompanhamento de todos. Perfeito. Olha, eu vou fazer algumas perguntas agora, porque a gente fez 2 partes mais áridas, filosóficas, e agora eu vou fazer perguntas para a gente chegar aqui na questão da luta identitária, qual é a dimensão fragmentária dela, por que a gente sai de uma centralidade da classe social, lembra, atitude é individual, guarda isso. Atitude é individual. Posição é de classe. Então, veja, por que, gente, parece que nós estamos lutando todo dia e dizendo todo dia as coisas certas, mas a nossa luta não tem eficácia? Por que a gente está falando aí das opressões,
lutando contra elas, a questão negra, a questão LGBT, a questão indígena, a questão da mulher, todas essas questões importantes de opressão, quando elas são tratadas isoladamente, e elas estão corretíssimas, porque nós temos que lutar por elas, e por que parece que a gente está andando em cima de uma esteira e isso não muda? Por que aquele movimento, na época de eleição do Bolsonaro, ele não, que foi forte, foi para a rua, tudo quanto é gente, homem, mulher, LGBT, todo mundo, e falando ele não, e fazendo camiseta, primeiro, não teve uma grande participação dos trabalhadores. Era mais um movimento de classe média progressista, de uma causa importante, de uma opressão que estava sendo indicada, né? Mas por que não deu certo? Por que é que mesmo fazendo isso não deu certo? Primeira coisa, né? Como que a gente vai diferenciar identidade de identitarismo, tá? Que aí já é uma configuração existencialista primeiro, depois pós-moderna. Segunda questão, a luta identitária, a luta contra as opressões, a luta das causas. Ó, vê como é que está no existencialismo da dissolução da ideia de verdade. A luta identitária, ela é suficiente para a luta de uma esquerda revolucionária? Quando a gente diz esquerda revolucionária, é o seguinte, se tiver alguma esquerda que não propõe revolução, que não propõe ruptura, propõe um longínquo socialismo democrático, gente, desculpa, esquece. Não tem como quebrar o capitalismo se a gente não falar em revolução. Por isso que quando a gente luta contra as opressões, a gente transgride, normalmente individualmente, não como classe, porque a gente fica numa opressão de uma causa, tá? É importante, falei 3, 4 vezes isso, certo? Mas por que não muda? Também se a gente tiver numa causa que não muda, né? Toda vez que se vai falar do assassinato da Marielle, por exemplo, que foi uma execução, não só porque ela era mulher, não só porque ela era negra, não só porque ela era mãe, não só porque ela era LGBT, não só porque ela morava na favela, mas porque ela representava setores da classe trabalhadora oprimida, na miséria social, oprimida, porque é explorada por um sistema de produção que vincula a propriedade do meio de produção e explora a força de trabalho, ou deixa sem trabalho, grande parte dessa população. Então, veja, nós não podemos deixar que o feminismo, para falar só de uma questão que é a das mulheres, seja um subproduto do existencialismo. Mas não podemos deixar que a luta dos negros, tão importante, que se confunde no Brasil com a luta, né, contra o capitalismo brasileiro. O capitalismo brasileiro só existe porque foi montado em cima de uma relação de acumulação primitiva de capital que usava o braço escravo negro, como os Estados Unidos também foi. Nós não podemos deixar que o movimento negro seja só um subproduto, um submomento da pós-modernidade, negando a centralidade da classe, e mais do que a centralidade da classe, atenção, negando a centralidade do trabalho. O trabalho negro, da mulher, do indígena, do LGBT, ou seja, de lá mais o que, é o trabalho que vai lutar contra o capital. Desconsiderando essas identidades? Não, não, não. Mas na hora que a gente abre isso, dão dissensões irremediáveis e lutas fratricidas na esquerda. Porque sempre vai chegar um cara inspirado pelo Maio de 68 e vai falar: o marxismo está ultrapassado, até o Sartre tentou e não deu certo. E se o Sartre tentou e não deu certo, não dá mais certo nunca. E aí a gente pensa que o que perdeu prestígio, perdeu validade. Eu já repeti essa frase aqui, né? Eu vou falar todo o programa. Por favor, quando a gente está no mundo do capital e está lutando contra ele, o que não tem prestígio justamente é a nossa luta. Agora, umas lutas têm menos prestígio do que outras lutas. O capitalismo, ele assimila de uma certa forma reformista ou até conservadora a questão negra. Passa a ter novelas sobre as questões LGBT na Rede Globo, né? Passa a ter
gerente no Itaú especificamente para atender clientes negros, que são poucos, que têm a condição de ter uma conta especial no Itaú, e aí eles vão assimilando, né? É o que a gente chama, o Estevão Mesaros, um outro grande pensador marxista, morto recentemente, ele diz assim, é uma linha de menor resistência do capital lutar contra as opressões. Então, quando se fala da Marielle, esquece-se de se falar do Anderson, o Anderson morreu junto com ela no carro, foi executado, e naquela mesma semana, 7 trabalhadores rurais no Brasil, lideranças camponesas, foram executadas também. 7 lideranças, fora os outros trabalhadores do campo brasileiro executados, que são executados todos os dias. Então, a Marielle, ela passa a ser tema de novela da Globo. Estou dizendo aqui que o problema não está na Marielle, entenderam? Está na forma como uma luta antiopressiva, que é importante, ela é captada por um sistema que não denuncia a exploração. Então, nós caímos nas resistências, que eu já, naquele primeiro programa que eu vi em outubro de 2019, se eu não me engano, né? E que eu falei da pós-modernidade a propósito da Revolução Brasileira, daqueles autores, que era o canal Resistentes, que é um nome lindo, a palavra resistência, ela é importantíssima para a esquerda, só que tem um problema objetivo com ela, epistemológico, e depois a gente vai dar uma explicada aí no que é epistemologia, ontologia, umas coisas bem legais aí dos próximos capítulos, que eu também não sou boba, eu já fico jogando umas coisas para frente, né, para ver se a gente continua nessa batalha ideológica, a gente traz mais gente que vai assistir os programas e vamos sair daqui instrumentalizado. Ninguém vai vir com uma novelinha da Globo para cima da gente, né, dizer que está fazendo luta antiopressiva. Calma lá, vamos devagar com o andor, que esse santo aí é de barro. Então, é resistência ou avanço, tá? Olha a mãozinha ali do Resistentes, né? Que está ali no símbolo que está lá, tá? É avanço, porque resistir te faz retroceder. Resistência é uma posição defensiva. Tem horas no boxe, pensem no boxe, a luta do boxe, né? Se você não atacar, o cara te põe nas cordas, tá? Então, a resistência é defensiva, ela nos põe nas cordas. Você tem que resistir, mas ao resistir, você tem que ter uma proposta de avanço. E quando eu estou nas causas, eu não tenho a proposta de avanço. Só tem uma forma de tornar uma causa antiopressiva um avanço, propor o fim do capitalismo. Propor o fim da exploração de classes. A mulher burguesa não vai estar no mesmo lugar que a mulher proletária na hora de uma revolução, mesmo que ela tenha apanhado do marido, tá certo? A menos que ela abra mão da sua condição financeira. Como está faltando 12 minutos para dar os 10 minutos para as questões aí, eu encerro dizendo o seguinte, quem já me viu falando, já me ouviu falar isso 1000 vezes, mas vai que tem alguém aqui no programa que não ainda ouviu isso. Então, eu deixo registrado, porque eu não falei no primeiro programa, nem no segundo, vou deixar registrado no terceiro. Mas é uma marca, né, de umas coisas que eu tenho dito sobre a identidade. Com a melhor das intenções, vocês lembram, ainda tem, mas teve um momento, há 2, 3 anos atrás, que estava muito em voga um filtro na internet, aquele perfil que você coloca, né? Filtro que você coloca no seu perfil, no Facebook, que era assim, se fere minha existência, serei resistência. Essa frase, que parece muito legal, que é bonito de colocar no nosso perfil, ela é totalmente existencialista, pós-moderna, regressiva e sem nenhum avanço. Olha só que duro isso, né? Por quê? Se fere a minha individual existência, olha, pega a palavra existência. Vocês acham que isso é gratuito? Quem que inventou esse filtro? Com certeza não foi ninguém da classe trabalhadora. É uma ideologia que penetra. Veja, Facebook, quem que é o dono desses quem controla ideologicamente o filtro que vai para tu e para ti, entendeu? O G e o Noir, no francês, o G seria o sujeito
E o Moá, o eu, é a luta entre o sujeito e o eu. Cadê a classe social? E se fere, né? A minha existência e não a nossa, serei resistência, não. Se fere a nossa classe, serei revolução. Bota esse filtro aí, entendeu? E aí a gente vai, né? Vai assustar o dono lá da Google, né? Do Facebook, eles vão começar a botar alguma coisa para os algoritmos desse nosso filtro aí, se fere minha classe, serei revolução, e não vai pegar tanto quanto o outro, tá? Então, sei lá, passou rápido aí, né? Já são 10 para as 6, e eu queria um pouco esses 10 minutos de fato. Eu vi que já tem 120 comentários, eu nunca tinha visto tanto comentário num programa, acho que está jogando ali uma série de questões, só que eu não estou vendo os comentários, então eu espero as perguntas vindas do Cláudio. Não, bacana, Angélica, é muita coisa chegando, eu não vou conseguir remeter tudo, eu vou pensar aqui algumas questões trazidas já logo no meio da sua fala. A Anita Handfans, ela diz, compreendo que Luiz Althusser deu uma contribuição fundamental no interior da teoria marxista. Gostaria de ouvir Angélica sobre esse autor. E o Maurício Parisi pergunta, vou apanhar lá fora. Podemos considerar que Paulo Freire é a versão soft e Fanon a hard de um existencialismo pautado por um reducionismo da dialética senhor-escravo hegeliana, sem história? Eu acho que essas duas questões talvez já extrapolem os 10 minutos finais, mas eu conto com o seu poder de síntese, Angélica. Quantas horas a gente tem mesmo até? 10, 15 minutos, sem problema. Não, eu estou brincando. Vou começar pelo do Parisi, né? Beijão, Parisi. Você está aí toda terça, estou gostando muito de te ver por aqui, grande camarada. E depois respondo a do Andifas, tá? Eu tendo a concordar com você, meu caro, porque o Paulo Freire, embora ele seja um grande símbolo, eu reconheço, da educação, né? De uma resistência. Né? Paulo Freire é o tipo de autor que teve uma proposta, né, nos anos 60 importante, eficaz de alfabetização, acho que isso ninguém pode tirar dele, ele e o grupo dele, claro, né, que ele simbolizava. Ficou 14 anos no exílio, não é para qualquer um, quer dizer, o retorno dele foi retardado, o máximo que se ficou em exílio no Brasil, pelo menos até 79, foram 14 anos, então ele era um dos prediletos para estar no exílio. Então, com isso, quero dizer para todos os Paulo Freireanos que eu dou maior valor a esse autor. Porém, o seu segundo momento mais maduro, desde o início ele sempre foi um existencialista, eu estudei no ISEB, o ISEB tinha uma carga existencialista muito grande, ele foi um autor que discutiu o ISEB, inclusive, né? E, ao mesmo tempo, ele depois aprofundou para o existencialismo, entrando nessa linha do não propor avanço, que é a resistência, porque aí se eu digo que não tem futuro, eu só estou resistindo. Bom, pelo menos tem os que resistem, tem aqueles que também se entregam e não resistem, mas aí é uma posição inconcebível para a esquerda. E o Paulo Freire tem limites desse ponto de vista de propositura de superação do capital e do capitalismo muito fortes, né? E aí eu acho que é meio exagerado o ícone que ele se tornou, mas depois, como veio o governo Bolsonaro e queria tirar até isso da gente, claro que a gente tem que defender. Eu fui na Alesp com a Luiz Erundina, com um monte de gente da família do Paulo Freire, estudantes, vamos lá, fizemos uma mesa, defendemos. Claro, nós temos que saber, na tática, onde a gente se posicionar. Agora, o Fanon, né? Fanon, enfim, é um autor mais hard, como disse o Parisi, né? Que, inclusive, na literatura tem uma importância para nós, para o movimento negro, para relacionar opressão e exploração, com uma dada, né? Não sei se a palavra é exatamente essa, tenho feito interlocuções, inclusive, importantes com algumas pessoas, no sentido de quem está preocupado também em trazer a centralidade de classe, alguns autores, né? Mais adiante, em algum programa, eu vou citar um livro importante aqui, que está para ser lançado por um autor do Rio de Janeiro, mas
deixa lançar o livro, aí eu trago aqui, né? Que vai estar discutindo se há uma hierarquia ou não, ou que nome a gente dá a esse momento da centralidade da classe em relação às causas antiopressivas, entendeu? E aí o Fanon é maravilhoso, eu acho que tem livros dele mais conhecidos e os menos conhecidos. Os menos conhecidos são ainda melhores, né? Então, é uma coisa que eu indicaria assim. E nesses 5 minutos que faltam, sobre Althusser, Andifas, né? Acho que é o sobrenome da pessoa que perguntou. Se eu estou falando corretamente ou não, você me corrija. Veja, ele é um autor no campo do marxismo, um autor importante, porque ele fez uma obra para que todos pudessem ler o Capital, ele valoriza isso. Um outro livro dele se chama Por Marx, né? E, portanto, eu não tenho dúvida de que ele é um autor no nosso campo. Randifas, Anitta, pensei que era... Então, Anitta, eu em algum momento aqui do programa, eu não vou priorizar falar do Althusser, mas em algum momento eu posso falar, preparar melhor, porque eu tenho dentro da posição marxista, né, e no debate do marxismo, uma diferença com o Althusser que normalmente é do ponto de vista metodológico, tá? E que no programa aqui que a gente vai falar da teoria do conhecimento, ou seja, da epistemologia e sua diferença com a ontologia do ser social, eu vou colocar um pouco o debate que se faz na linha do Jorge Lukács, do assalto à razão, da destruição da razão, e a linha do corte epistemológico de Marx, que o Althusser faz transformando em jovem Marx e o Marx maduro, a ponto de os textos a partir de 1859 do Marx, que são o da maturidade da economia política, serem os mais valorizados pelos althusserianos. Isso não é um erro, né? Mas o corte que existe entre o Marx maduro, que seria um neo-hegeliano e, portanto, estava superado, para o Marx, né, o Marx marxista, digamos assim, há uma grande diferença ali metodológica que eu não conseguiria abordar hoje, né? Mas eu acho que ele está no nosso campo, ele não é um inimigo de classe, muito pelo contrário, o Althusser, mas eu vejo, vou dizer aqui, deixar em suspenso, né? Tenho grandes amigos althusserianos, então eu tomo todo cuidado para mostrar o respeito que eu tenho pelo Althusser e pelo grande pensador que ele é, mas ele vai falar de um anti-humanismo teórico. E ele vai estar no maio de 68. E um grande mérito que ele teve, e também Bourdieu, que também é um autor que eu faço críticas mordazes, né, no campo aí do chamado marxismo. O Althusser eu considero um marxista, agora já o Bourdieu eu acho que é exagerado chamar de marxista, mas enfim, esses dois autores, Bourdieu e Althusser, foram muito importantes no maio de 68. Quando o marxismo foi jogado na lata do lixo, eles ajudaram a resgatar, especialmente Althusser. Então, não dá para tirar essa importância do Althusser. Mas, do ponto de vista metodológico e filosófico, viu, Andifas e Cláudio, há problemas que eu vou querer abordar aqui do anti-humanismo, sim, porque todo existencialismo é anti-humanista. E aí, como é que fica o Althusser? E como eu também faço a crítica ao Lacan, que o Antônio já perguntou, e vai chegar a hora de responder também, vai ser assim, um debate muito forte entre nós, porque eu não abro mão da minha posição, eu estou convicta dela faz uns 32 anos, e nos últimos 15 dos 32, né? Mas, claro, eu mesmo na hora de escrever, não estou priorizando escrever sobre Althusser, nem sobre Bourdieu. Eu estou mais escrevendo contra Nietzsche, contra Foucault e contra Heidegger. Acho que tem que falar contra o inimigo de classe. Não esses que estão no nosso campo e a gente tem diferenças. Ixi, acabou o tempo. Angélica, muito bom. Eu acho que nós vamos estruturar aqui o nosso programa para tentar resolver algumas perguntas que chegam nessas 3 edições que nós fizemos. Nós já estamos aqui também pensando, eu e a Angélica, de, ao terminar esta jornada, propor uma live para debater algumas questões que estão sendo colocadas aqui durante a apresentação desses episódios. Talvez convidando alguns amigos que se manifestam aqui com mais frequência. Vamos pensar nesse formato direitinho e a gente anuncia isso para vocês.
deixa eu anunciar, eu até agora não pedi like, compartilhamento, inscrições no canal Resistentes, peço agora, estamos com uma belíssima audiência, para aqueles que puderem se tornar membros do canal, ao lado do botão inscrever-se, tem lá 3 opções para você colaborar com o nosso canal, e também todas as formas de contribuição vocês encontram na descrição deste vídeo. Talvez a mais simples hoje seja o Pix, que você pode contribuir com qualquer quantia que você entenda caber no seu bolso para poder estar solidário aqui com o nosso trabalho. Quero anunciar também a nossa programação de hoje, que está muito intensa. Às 18h30, nós vamos receber José Genuíno, falando sobre o papel tutelar das Forças Armadas no Brasil. 18h30. Vai ser um papo bem legal. Às 19 horas, aqui nós vamos ter, pela primeira vez, 2 lives simultâneas. Não houve como mexer nessa agenda, vai ser uma experiência inédita no canal, mas às 19 horas, mantendo ainda o Genuíno no ar, vai entrar um programa sobre o lugar da economia solidária na crise e no pós-pandemia, com Gilberto Carvalho, Daniel Cara, André Ricardo, da Federal de Santa Catarina, e o Fausto Augusto, do DIEESE. E às 20h30 eu volto com a jornada também, que eu estou desenvolvendo quinzenalmente, sobre o livro Utopias para Reconstruir o Brasil, hoje com a professora Valquíria Rego, da Unicamp. Então, temos programação até 20h30, numa série aqui, numa jornada aqui inédita para o canal, uma live emendando na outra e até 2 simultâneas. Mas eu sugiro para aqueles que têm interesse nas 2 lives, que estarão simultâneas, optarem por uma. Quando terminar, vai lá, o link vai estar disponível e você pode assistir no momento que você queira, tá bom? Isso vale para todas as nossas lives. Então é isso. Angélica, eu vou me despedindo por aqui, agradecendo todos que nos acompanharam, um público excelente, um público cativo, que está mantendo presença aqui nas suas, vamos chamar de aula, apresentação, como queiram. O fato é que está todo mundo curtindo, acompanhando, enfim. Cláudio Antônio de Mauro, esse aqui é o nome, meu querido de Mauro. Muito bom, Cláudio Passos, está aqui reconhecendo também. Cláudio Mauro faz um programa com a gente aqui às sextas-feiras. Enfim, muita gente dando a sua demonstração de agradecimento pela sequência de lives que nós estamos expondo aqui com esse tema. Eu acho que é aquilo, nós vamos sair todos aqui muito mais fortalecidos e municiados de armas teóricas para enfrentar o bicho aí que temos pela frente. Angélica, passo para você fazer suas considerações finais e te agradecendo imensamente. Eu que agradeço imensamente todo mundo que está aí assistindo, comentando ou não. O Cláudio, né, que teve essa coragem de propor esse programa. Era uma grande responsabilidade fazer dar certo, esperemos que, né, esteja dando certo. E eu dei uma passada agora rápida aqui pelo chat e vou fazer uma homenagem final aqui ao meu camarada Luiz Séquia. Ele escreveu algo que eu quero ler aqui para vocês, né, quando eu falei da aridez do tema. Disse para mim ali o Luiz Séquia no registro: camarada Angélica, a aridez do tema é necessária para vencer a aridez da luta de classes. Árida é a luta, lutemos. Então, Luiz, você traduziu todo o nosso episódio de hoje, obrigada. É um grande camarada, lida com cultura, né? A agitação e propaganda do teatro. Enfim, quero registrar a presença dele aqui. Acho que foi legal, porque ele pegou a aridez é da luta de classes. Então, se tem aridez teórica, vamos destroçá-la. E, Cláudio, meu beijo para você e para todo mundo, tá bem? Legal. Essa fala do Luiz Séquia me chamou a atenção também. Quero ler com a Angélica. Camarada Angélica, a aridez do tema é necessária para vencer a aridez da luta de classes. Árida é a luta, lutemos. É isso aí. Vamos até programar uma conversa com o Luiz Séquia aqui no nosso canal, assim que seja oportuno. Valeu, minha gente. Uma boa tarde a todos. Forte abraço. Quero cumprimentar todos ainda que irão nos acompanhar depois dessa live. As nossas visualizações crescem muito depois de encerrada a live. E sugiro a todos que acompanhem as 2 lives anteriores para poder dar sequência naquilo que virá ainda. Daqui a 15 dias estaremos de volta
para poder dar continuidade nessa reflexão que está sendo muito instigante, muito interessante e muito enriquecedora. Angélica, forte abraço, peço para você me aguardar 2 minutos aí em off. Desejo aqui a todos um bom final de tarde. Acompanhe 18h30, Genuíno, falando sobre a questão militar aqui para vocês. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.